eu acho que tem valores inegociáveis. E quando você consegue atingir esses valores inegociáveis, você é lembrado por quem você é. Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Cara e Coragem Podcast. Eu sou a Fernanda Sack, criadora e fundadora desse canal, e como eu digo para os novatos, já se inscreva no canal porque sempre tem conteúdo bom para você, líder, conselheiro, coach, independente do momento da tua carreira. Eu tenho certeza que já teve e hoje o episódio vai te impactar positivamente. E não vai servir só para você, então compartilha com familiar, amigo, colega, e também para aqueles inimigos, porque eu acho que vai ter dica aqui para eles acompanharem e, quem sabe, entenderem que tem que mudar um pouquinho do que eles estão fazendo no dia a dia. E hoje eu recebo no Cara e Coragem o Mark Tawil. Muito bem-vindo, Mark. Oi, Fê, que alegria estar aqui. Que dicção de milhões. Ah, que você isso? Falando isso, ó, já vai dar um milhões. corte aqui, por favor, Primeiro, olha. ela não tá lendo nada. E segundo, que foi uma cantilena perfeita. Meus parabéns. Tô me sentindo agora por esse episódio. Aprendi. Ah, Mark, parabéns. que Muito honra. bom, obrigado. Fico muito feliz com o convite. Sei que o seu público é um público super qualificado, então a gente vai discutir, debater a comunicação em alto nível. Obrigado, viu? Maravilhoso. Eu Obrigado. tô muito feliz de estar aqui. Primeiro por ser você, segundo por ser um tema que eu costumo dizer aqui que comunicação para mim sempre foi, sabe aquele plano de desenvolvimento que o RH adora fazer dentro das corporações? Eu digo que eu sempre tive ação de comunicação porque eu olhava as pessoas que eu tinha como referência dentro e fora do mundo corporativo, e eu falava, como que a pessoa fala com tanta segurança? Olha que carisma, ele sobe num palco com 3.000 pessoas e fala bem. E aí, de repente, te seguindo, eu falei, nossa, é a pessoa que eu quero ser um dia. Então, eu fico colocando mesmo? sempre esse Que plano legal. de comunicação para ser uma comunicação fluida, que você toca, né, as pessoas. Então, Muito bom. tá sendo, primeiro, um episódio para mim muito bacana, Que viu? legal. Você sabe que toda vez que eu escrevo alguma coisa, eu escrevo pra mim. Então precisa me agradar para depois agradar os outros. Né? Se você deixa de aprender, de trazer alguém aqui, por exemplo, você traz alguém aqui que você não quer, só para cumprir tabela, ou que você não se identifica com nada, só para poder ter o nome, eu acho que você acaba eu não queria usar essa palavra, mas assim, prostituindo os teus valores. Exato. E aí, com o tempo, isso vai tirando a tua autenticidade. Então, mesmo que você traga alguém aqui que, entre aspas, não tem, entre aspas, relevância nenhuma, não é conhecido, mas para você faz bem, eu vejo isso porque meus amigos são os mais estranhos do mundo. Eu até brinco, né, que eu tenho um CAPS particular. É mesmo? Tinder do hospício. Mas assim, eu tenho esses amigos. As pessoas falam, mas você anda com esse cara, com essa menina. E eu gosto, porque são pessoas com as quais eu me identifico. Eu não ando com as pessoas da moda, não da moda, setor da moda, mas que estão na moda, ou pessoas que têm muitos seguidores, porque para mim não é o que me identifica. Eu gosto de outros valores. Então, eu acho que é muito legal o que você está dizendo, porque é isso, né? Primeiro a gente está aqui para aprender, para se gostar, para trazer algo que a gente acredita mesmo que faz diferença na vida das pessoas. Muito legal. Obrigado, viu? Muito legal. E assim, eu já te stalkeio. Pensando no público, imagino que grande parte eu já te conheça, mas eu queria não saber... fala isso. Uma vez, uma das maiores humilhações que eu sofri, acho que foi em 2017, tinha acabado de virar Top Voice, tinha milhares de seguidores e tal. E aí eu fui num evento da escola Conquer, que eu adoro, que era o Conquer Day. E aí eu entrei, tinha 700 pessoas, tinha sido até então meu maior público. E eu entrei, 700 pessoas, acho que era o Teatro Gazeta em São Paulo. Sim. E eu falei, quem aqui me segue? Juro. Levantaram umas 4 pessoas. Mentira! De 700. Tá bom. E aí eu mudei essa perspectiva. Para não sofrer, hoje eu chego nos eventos e falo assim, quem aqui não me segue? Aí todo mundo levanta a mão. Então é muito mais fácil, exato. Isso. Então esse papo de todo mundo te conhece, ninguém olha, esquece. Então tá, eu sou suspeita, eu vou falar por mim, eu brinco assim, já que Se o programa você é ainda meu, não eu te conhece, sigo, eu gosto de você demais. Então, exatamente por isso, Mark, eu queria muito ouvir a tua trajetória, em que momento que a comunicação se torna realmente o seu foco, né? E como que isso vem te impactando, olhando, obviamente, a perspectiva desta evolução como profissional. Eu vou começar pelo fim. Tá. Que, na verdade, assim, se eu for começar do começo, eu tenho 50 anos, vou fazer 51. Então, assim, é meio século em 2 minutos. Não dá, é difícil. Mas, assim, eu sou formado em jornalismo, trabalhei a vida toda em grandes veículos, então trabalhei na Jovem Pan, na Band News, no Estadão, que era o Jornal da Tarde, né? Depois eu tive uma agência por 10 anos, de 2010 a 2020, só que nesse meio tempo, ou neste ínterim, eu fui escolhido pelo time editorial do LinkedIn um Top Voice, que é o quê? Uma voz que engaja.
Em 2016, em dezembro, portanto já faz 8 anos, eu fui eleito, era uma lista numerada, eu fui eleito número 1. Até então eu não tinha sido número 1 de nada, nem dentro de casa. Antes era babá, as crianças. Eu tava, tipo, em quinto. Tá bom. E aí, então, tudo bem. primeira vez, número 1. Na minha primeira vez, aos 43 anos. Então faz diferença. Faz. E eu já estava maduro o suficiente para entender que era uma oportunidade. Se eu não agarrasse, talvez ela nunca mais aparecer de volta, né? Sim. E foi o que eu fiz. Felizmente, outras apareceram depois, mas por conta de muito trabalho. Só que aí, entre 2010 e 2020, então, no meio disso, eu viro Top Voice, começo a abraçar vários assuntos. Virei conselheiro de uma ONG de refugiados, comecei a dar visibilidade para assuntos, temas que nem se falava woke ainda, né? Mas pessoas com deficiência, falava de gênero como aliado. Sim. E gostava muito, sempre gostei muito de dar o holofote para lugares ou pessoas que ainda não tinham esse holofote, como aconteceu comigo também. Eu fui muito privilegiado nesse sentido. Só que aí, eu notei, a duras penas, que em 2020 teve a pandemia, eu tinha uma agência, então a agência era pequena, mas era rentável, funcionava bem. Eu tinha essa segunda, entre aspas, carreira, que vinha nascendo já do Top Voice, que era fazer uma palestra aqui e ali, muito de vez em quando dar uma aula, mestre de cerimônias acolá, eu era uma outra pessoa. E aí vem a pandemia. Eu vou para a França, porque a minha família é franco-brasileira, com meu pai, minha mãe, minha irmã. Na época eu era casado com os meus 2 filhos, a gente pega Covid e volta todo mundo infectado. 6 dias depois, meu pai morre de Covid. Então eu voltei dia 19 de março, dia 25 de março de 2020, tinha acabado de fechar aqui, meu pai morre de Covid. E aí, você vai lembrar, a gente teve um problemaço nas empresas como um todo de não ter cliente. Sim. E não era diferente com os meus clientes da agência. Eles começaram a perder cliente. E aí, como é que você vai pagar uma agência se você está perdendo cliente? Você não tem quem te pague. Sim. E era legítimo. Então, eles foram saindo e eu carregando nas costas colaboradores, né, tendo que pagar, não deixei de pagar ninguém e não demiti ninguém. Tinha 6 colaboradores. A gente levou até onde deu. Depois eu abri para eles escolherem outros lugares. Felizmente, todos foram para lugares ótimos, o que me aliviou muito. Então, foi muito bom, assim, nesse sentido. Eu aprendi muito e cresci muito, apesar da dor do meu pai. Só que neste tempo, você vai lembrar também, Fê, teve uma onda de lives. Sim. Todo mundo era chamado para live. Eu tinha 500 mil de seguidores. Eu era colunista da revista à época. Já tinha muitos anos nas costas de comunicação. Você pode imaginar quantas lives eu fui chamado. Com certeza. Quantas? Várias, eu imagino que umas 100. 100. Nenhuma. Nenhuma? 0. Tá. Eu falei, bom, se era uma ou outra, né? Falei, sacanagem de quem não me chamou, porque, pô, sempre levantei a bola dos outros, sempre fui gentil, Sim. é um valor Tem meu. uma rede Tem uma muito rede. boa. Nenhuma. O problema era comigo. Tá bom. E aí eu fui identificar. E eu não tinha tema. Então você me perguntou no começo, de onde vem a comunicação na tua vida? Vem de 2020. Porque eu sempre usei a comunicação para me comunicar, para poder usar como meio, escrever, falar, entrevistar, levantar a bola, mas eu nunca usei ela como fim, como talvez ensino, como talvez valor de olhar para isso que eu tinha já no meu arcabouço de skills, mas eu não trabalhava a skill em si. E eu falei, bom, eu preciso de um tema, senão nunca vou ser chamado para nada, não vou ser referência de nada, nem ninguém. E aí, claro, o tema mais próximo, que eu mais me identificava, mais óbvio até, é que é feio falar óbvio, porque parece que era minha tábua de salvação. Mas foi também. Tá. Era a comunicação. Agora, por eu ser produtor de conteúdo, por eu ser um cara que todos os dias escreve, ter essa mão de criar coisas, apesar de não haver chat GPT, que hoje me ajuda muito. Muito, a mim também. A mim também, não tem como. Apesar do texto que eu escrevi agora há pouco, eu escrevi 0 com chat GPT. Olha, você próprio? 0. E vim escrevendo... Não posso falar isso, né? Não pode. Olha, mas eu vou abrir aqui. Eu me senti privilegiada, mas porque antes dele fazer o post, ele tava aqui, tranquilo, em cima da mesa. Falou, não, eu vou fazer um post agora. Mas eu vim escrevendo um pouco também no carro. Não, mas... Não pode falar. Não, que eu tava dirigindo. Poxa, então, assim, eu dei uns tapinhas rápido no carro. Mas o que eu quero te dizer, não tinha essa facilidade que tem hoje. Tá. De você ter 1001 coisas. 2020 eu tava machucado, tava fudido e tal. E aí, o que eu fiz? Eu decidi abraçar. E aí, pouco a pouco, eu fui começando a ser chamado aqui, ali. Aí, em 2020, eu fiz um curso como educador pela primeira vez, graças
a um casal chamado Luciana e Rodrigo Volpone, da Web Mentoring. Então, esses dois me deram a oportunidade de ser educador. E eu coloco entre aspas que eu nunca me vi como educador. Fui expulso de 3 colégios. Os meus filhos adoram essa história. Eu imagino. E aí eu não era educador, né? Eu acho que o educador tem um peso. E pouco a pouco comecei a enveredar por esse lado. Em 4 anos, que agora eu estou comemorando, né? É até engraçado falar isso, mas eu tenho só no LinkedIn Learning, onde eu entrei em 2021, 95 mil alunos cadastrados, é só entrar e olhar. Eu tenho 40 mil alunos em outras edtechs. Eu tenho 6 TEDx, que era meu sonho fazer. Então, eu tenho 4 como speaker, 2 como apresentador. Ou seja, eu cresci muito nos últimos 4 anos, à custa de muito trabalho. Virei colunista da Época Negócios, eu já era. Virei da Eletromídia, dos painéis. E agora eu vou dar um spoiler para tua audiência. Ah, por favor, dê. Que eu não falei nunca em nenhum lugar. Eu estou entrando para o Grupo Flow. Mark, que máximo! Olha, é inspiração total aqui pro Cara e Coragem. Fazer um brinde. Um brinde, com certeza. Muito sucesso. Obrigado. Que máximo. E o quadro vai se chamar Profissão SA, do Flow SA. Mark, que sucesso. Me tornei um palestrante. Em 4 anos, Mark. Em 4 anos. Que é tempo, 4 anos, tá? Nossa, não é pouco tempo, é tá. muito trabalho, mas assim, não são 4 meses, né? Me tornei palestrante, então palestro, felizmente, no Brasil inteiro. Inteiro não, mentira. Falta ainda bastante do Norte e Nordeste, mas já palestrei em 14 estados. Agora eu vou palestrar no 15º. Que estava em Brasília, eu já falei, que como é na que eu não Bahia. estava nessa palestra, gente? Foi legal, Como Brasília. não? Tá. Palestrei em Angola, palestrei nos Estados Unidos. Então, assim, palestras e treinamentos corporativos e abri uma frente de mentoria, além de ser embaixador de marca. Então, eu cresci muito nos últimos anos, muito com cara e coragem. Sim. A cara... Primeiro, para bater. Exato. A cara, para bater na porta dos lugares e pedir para entrar. Eu pedi para entrar na Eletromídia. Eu pedi para entrar no Grupo Flow. Eu pedi para entrar na Época Negócios. Eu pedi para entrar no LinkedIn Learning. Todos os lugares que eu faço parte. Hoje eu gosto de ter relacionamento longo, apesar de ser solteiro. Sim. Eu tenho lugares onde eu fui com a cara e com a coragem. Então, esse podcast, assim, ele cai como uma luva, porque eu posso falar disso com orgulho, sem pretensão, entendeu? Sim. E aí a coragem também para dar passos para trás, para dizer, ó, isso aqui não é para mim, isso aqui não é uma oportunidade para mim, esse dinheiro eu não quero, não quero esse dinheiro, não me pertence. Para dizer não, né? Porque minha terapeuta diz o seguinte, quando você diz não para o outro, você diz sim para você mesmo. Então, é mais ou menos isso. E olha, você trouxe aqui a simbologia com cara e coragem. Eu te olhando, eu falo, Fernanda, parabéns pela cara e coragem. Porque talvez se eu não tivesse coragem, eu não teria te mandado mensagem. E imagina. Muito provavelmente eu não te convidaria. Porque eu ia pensar, não, olha esses números dele. Ele nunca vai ter tempo para estar aqui. E aí eu vou engatar uma pergunta que nem estava aqui alinhada com você. Como que você lida com o seu ego? Uma vez que hoje, passado 4 anos, então você sobe em palcos com muitas pessoas. Sim. Você fala e se relaciona com pessoas... Enfim, no meu caso, muito importantes, celebridades. Como que você gerencia? Ótimo, nunca ninguém me perguntou. Eu sou muito amigo do meu ego. Eu acho que a pior coisa que você pode ser do teu ego, é você ser, como é que eu posso te dizer? Sabotado por ele. Né? O ego, ele é um grande sabotador. Mas ele também pode ser muito bom no sentido da vaidade, ele pode ser muito bom no sentido de primor, de você fazer um trabalho bem feito. Ele ajuda nesse sentido. Né? O ego, ele tem esse lado de você poder botar uma camisa bonita e falar, porra, eu tô amaciando aqui meu ego de estar bem arrumado, de olhar pro espelho e falar, pô, tô orgulhoso, de fazer um trabalho bem feito. Esse é o lado bom. Sim. O lado ruim, óbvio, é o ego da comparação, é o ego de você não perceber que a discussão que você tá tendo é por puro ego, e não porque tem alguma coisa na mesa. Então, a gente é amigo e parceiro nesse sentido. E eu também trabalho para observá-lo o tempo todo, para não deixar que ele cresça e tenha elefantíase, como acontece, e não deixar que ele me sabote. Porque o ego, assim, ele pode ser bom para algumas coisas, mas ele te leva tão alto que ele pode te deixar lá em cima. E aí você não tem como descer. E eu também trabalho... Isso também eu aprendi em terapia, para ser amigo do ego do outro. Ou seja, eu não faço frente, eu não cutuco, eu não provoco, e eu não brigo, e não tento também colocar sombra no ego de ninguém. Porque eu sei que pessoas que têm um ego grande e que são feridas no ego, elas podem ser muito violentas.
muito agressivas, ou elas têm um ego fragilizado. Então, assim, o ego realmente é uma descoberta, né? Assim, de você tomar um cuidado extremo o tempo todo para não se deixar levar. E às vezes é ruim também, porque tem muitas vezes que eu consigo esses números, esses dados todos, essas histórias todas, e eu poderia, talvez, me achar um pouco mais e estar, talvez, num outro lugar, e eu sou humilde demais, acessível demais. Quando você tem pessoas que usam desse ego para, opa, até aqui você vai, eu sou meio inacessível e tal, e elas cobram mais, ou são mais, sabe uma coisa assim, meio, não tô querendo chamar ele de ególatra, mas meio Chico, não dou entrevista, não apareço, tipo meio Bob Dylan, assim, não falo, e aí, putz, o cara tem um mito em torno, eu não tenho esse mito em torno de mim, nem quero ter, pra te falar a verdade, assim, óbvio, não vou sair na rua abraçando as pessoas que eu não conheço, mas eu tento ser o mais acessível possível, porque eu acho que, assim, quem é bom, as pessoas que são boas naquilo que fazem, ou muito boas, pega, sei lá, Bonovox, pega Pelé, pega Messi, sabe? São pessoas, pega Oprah, são pessoas que não precisam disso. Agora, pega um funkeiro da nova geração, ele vai vir com um batedor de carro, ele vai encostar, não vai falar com ninguém, e quando você tem aí gente da antiga que entendeu? É humilde. Eu costumo dizer que as coisas que vêm muito rápida, se você não estiver preparado, elas também vão na mesma proporção com rapidez. Sem dúvida, sem dúvida. Dinheiro. Dinheiro, exatamente. Dinheiro. Quantas situações dinheiro, que a gente fama. não tem. Quando você tem dinheiro. Nossa, quando eu vejo uma pessoa falar assim, você ainda vai escutar falar muito de mim. É a primeira a sumir. Sim. Né? Então, esse tipo de resposta, eu acho que o meu trabalho, eu fico feliz assim de estar aqui, é um trabalho de longevidade. Sim. Isso é o mais importante. Você ser longevo na tua carreira, ou seja, você vai ser lembrado nos anos 90, nos anos 2000, 2010, 2020. É difícil pra caramba. Você tá, imagina. Você tá na curva e eu se sou manter. Top Voice 2016, Isso. daqui a pouco faz 10 anos. Sim. Você lembra dos Top Voice de 2018? Você? Não. De 19? Não. Você lembra dos Top Voice? Quem são os Top Voice de RH? Não. Que é teu segmento. Meu segmento. Então, assim, veja, é difícil. É muito difícil. Então, eu acho que o trabalho... E não é aparecer por aparecer. É aparecer com relevância. Lógico, você erra e acerta. Nem sempre você você apanha, você bate. Faz parte do jogo. Mas eu acho que tem valores inegociáveis. E quando você consegue atingir esses valores inegociáveis, você é lembrado por quem você é. Que é o mote desse livro, que eu vou lançar ano que vem. Seja a sua própria marca. O livro eu assinei em 2019. Eu entreguei em 2020. Mas aí meu pai morreu de Covid, eu me divorciei, eu fiquei deprimido, as marcas mudaram, o tipo de relação com o influenciador mudou. Então veio inteligência artificial. Então pro livro em si, falar de marcas e de pessoas marca, vai sair super atualizado. Mas também é um processo longo. Mas você teve que revisitar. Não, revisitei, inteiro. Fui expulso da visita. Ótimo, a gente gosta desse bastidor. Voltei, lógico, não tem como. Imagina, se demorar 5 anos para escrever alguma coisa, a coisa ficou velha hoje. Hoje, exatamente. Então é difícil. E esse livro em 2025 você lança? Deus te ouça. Então vai ser, e a HarperCollins falou que sim, e eu já fechei com eles. Vou entregar em março, se Deus quiser. Mas é um parto, de ouriço. Não é fácil. Eu imagino. E um pouco antes da gente começar, a gente estava aqui conversando, eu te contando um pouco desse público, né, de liderança, conselheiro. E aí eu queria entrar em uma das palavrinhas que eu também falo muito aqui, que é autenticidade. Nossa. E eu quero te ouvir, né, pensando para esse público, como que é você ter uma liderança autêntica? E isso reverberar independente do ambiente que você está, independente do logo, do CNPJ que você hoje exerce sua função, é você ser. Exatamente. A autenticidade, como o nome já diz, é um selo de originalidade. Você ser autêntico é você praticar aquilo que você posta, praticar aquilo que você fala. O que não acontece na maioria das vezes, né? Na maioria das vezes. As pessoas se vendem, a gente estava comentando aqui antes de entrar no ar de um episódio da política que é totalmente isso, né? Vender a alma, literalmente. Vender a alma. E assim, de verdade, quando você faz isso uma vez, primeiro, você vai fazer de novo. Segundo, você vai ser lembrada por isso. Porque, de uma forma ou de outra, a gente está num mundo que já não permite mais você destrambelhar muito. E por quê? Porque você está no mundo de WhatsApp. Você não está no mundo só de rede social ou de Google, que você joga lá e depois você apaga ou o pessoal esquece. Vai para o WhatsApp da pessoa, você nunca mais tira. Então, determinados escândalos, falas, determinados comportamentos
vão ao encontro de uma frase que eu amo, que não é minha, que diz o seguinte: o que você escreveu no LinkedIn é incrível. Pena que eu já trabalhei com você. Pena que eu te conheço. É isso. É maravilhoso. Então, assim, a gente tem passado, todo mundo já errou, todo mundo já acertou. O que é autenticidade? Talvez você trabalhar os teus valores para ser você mesmo em qualquer situação. Ah, mas isso quer dizer não transigir? Não tem nada a ver. Você pode voltar atrás de várias coisas que você pensa ou fala, mas você precisa ter um argumento que justifique isso. Se amanhã você é A e no dia seguinte você é B, você tem que explicar o porquê. E as pessoas precisam se convencer disso. Agora, o que é ser autêntico? De novo, você entender que, primeiro, é importante você escutar o outro. Todo mundo tem a sua autenticidade, todo mundo tem o seu momento. Você pode ter mais de um protagonista no mesmo palco, aliás, deve, porque tem que ter espaço para os outros. Sabe assim, você fazer o mundo girar e extrair o melhor de cada um. O que as pessoas, entre aspas, autênticas que eu conheço fazem, primeiro, elas não são autênticas, elas são imitações. Então você vai ter... Você copia, né, as pessoas. Trend. Que é a coisa mais inautêntica que uma trend. Ah, entrei na trend. Isso. Tipo, você está imitando alguém que criou uma coisa original. Então essas pessoas já não são autênticas. Segundo, elas são cópias da cópia. E aí, isso, claro que você pode ter referências, claro que você vai modelar alguém para uma coisa ou outra, mas você vai modelar alguém para ser a Fernanda Sack. Sim. Não para ser a Fernanda Tawil. Sim. Ou para ser esse ou aquele. Porque não tem como. Então, como também ninguém vai ser você. Então, acho que o ponto é, sendo você, usando tuas referências, praticando aquilo que você costuma falar e postar, extraindo o melhor dos outros. Acho que esse caldo faz com que você seja essa mesma Fernanda em casa, claro que vestindo chapéu, vestindo roupa. Você não vai ser a Fernanda que você é com teu marido no LinkedIn. Sim. Você não vai ser, nos valores sim, mas na fala talvez não. Você não vai postar, entendeu? No Facebook aquilo que você posta no LinkedIn, ou uma brincadeira que você faz com a tua melhor amiga, na mesa do bar, você vai fazendo. Isso não é verdade, ninguém é assim. Mas eu acho que quanto mais você for a mesma pessoa, com os mesmos valores, os mesmos inegociáveis, e sendo quem você é, e dormir com a cabeça tranquila, se você tiver um compromisso com o teu travesseiro, isso para mim é ser autêntico. Ser autêntico não é você falar o que você quer na hora que você quer. Ah, eu sou muito autêntica. Bati boca. Fui lá e falei. Isso é ser idiota. Isso é ser idiota. Isso não é ser autêntico. Né? Não quer dizer, isso é não ter timing, isso é não ter noção, é tudo menos ser autêntico. Ser autêntico é outra coisa. Agora, cada um tem um tipo de autenticidade. Talvez a tua autenticidade ela seja uma autenticidade meio linguagem do amor, assim. Talvez seja no jeito de se vestir, talvez seja no jeito de tratar as pessoas, talvez seja, não sei. De novo, não tem fórmula, é que nem relacionamento. Não tem fórmula para dar certo, não tem. É que nem filho. Você tem filhos? Não, ainda duas não. enteadas. Duas enteadas. Você te ajuda a criar. Sim. Não tem fórmula. As pessoas podem te falar o que elas quiserem. Exato. E na hora da porta de casa para dentro, é uma criação tua. Sim. Sim, e são completamente diferentes. Completamente. Né? Você tem 2 filhos também. É impressionante o quanto que a gente tem. E eu faço muito esse depara, porque o ambiente de liderança, Mark, também é isso. Às vezes eu escuto, né, em mentorias, porque eu sou assim, né? O vulgo, já falei algumas vezes aqui, síndrome de Gabriela com Zagallo. Eu nasci assim, vou morrer assim, vai ter que me engolir. É assim, não, volta. Olhando para o teu time, você precisa se adaptar. Sim. Tem uns que gostam de uma comunicação mais assertiva, que, one-to-one, 30 minutos. Outros que ficam falando e querem contar a história. Eu, assim... Por isso que eu acho que o trabalho aqui, isso, foi ótimo você ter falado isso, não existe tamanho único na comunicação. Exato. Não tem como eu tratar cada um aqui nesse estúdio da mesma forma, ou jogar uma rede que vai todo mundo cair. Isso já foi. Isso não acontece nem no e-commerce mais. Então, o trabalho hoje da comunicação é personalização. Eu falo com a Fernanda de um jeito, mas a Fernanda não gosta de áudio. Então, deixa eu dar um pulo aqui e falar com o marido da Fernanda por e-mail, que talvez ele goste mais. Ou olho no olho. Então, veja, dá mais trabalho, mas ao mesmo tempo você extrai mais coisa. Sim. E vou trazer uma pitada aqui no item da comunicação. Mark, você fala e palestra sobre intergeracionalidades. Olha lá a dicção de milhões. Como transitar num ambiente? Fico imaginando, vou me colocar no seu lugar. Você sobe num palco onde nós temos, no mínimo, 4 a 5 gerações. Como que você consegue fluir a tua comunicação e impactar em diferentes momentos?
Bom, primeiro que assim, existem temas que são universais na hora de se comunicar. Uma boa dicção, como você tem, uma comunicação mais clara e um principal, entender quem está do outro lado. Eu acho que esse é o ponto principal. A gente tem, às vezes, nas palestras isso, mas nas empresas tem 7 gerações. Sim. 7. Desde o silencioso, que é o Joe Biden, que é o Mick Jagger, que é a Alcione, que é o Ney Matogrosso. Pessoas de 80 anos, octo e nonagenários, eles estão aí. Você tem Baby Boomer, Luiz Helena Trajano. Você tem X, 50 anos, que sou eu. Não vou perguntar a tua idade, mas talvez você seja Y, exato. Nascida entre 80 e 90. 90 a 2000. Aí você tem o Millennial, que muita gente confunde com Y. Mas o Millennial, sabe qual a diferença dele pro Y? Qual? É muito simples. É? O Y vem com a informática. O Millennial vem com a internet. Ah, perfeito. É simples. E o Millennial, então, ele vem conectado. É uma geração já conectada. Então, de 90 a 2000. 2000 a 2010, o Z, que é o atual, que vem para disruptir tudo, ele é o mais difícil de lidar. E depois do Z, você tem o Alpha, que são os meus filhos, Cora e Josh, que estão trabalhando já. Meus filhos não, tem 10 e 8. Poderiam trabalhar como influenciadores. Sim. Mas quem nasceu em 2010 tem 14 anos, já é jovem aprendiz. Então, veja, oficialmente já são 7 gerações trabalhando juntas. Claro que nem todas as empresas têm tudo, mas como é que eu comunico com essa turma toda? E aí eu acho que vem a individualização, de você entender, por exemplo, uma pessoa mais velha, ela prefere um olho no olho. Tem gente que gosta de e-mail, tem gente que detesta áudio, tem gente que se comunica por meme. Nossa, é mesmo. Tem gente que se comunica com mais humor, com menos humor, tem gente que a linguagem é emoji. Você vai ter que encontrar uma maneira. Numa palestra, ou num talk, ou num pitch de negócio, que tem várias gerações, a minha sugestão é, quem está do outro lado? Quem são essas pessoas que estão do outro lado? Mais do que gerações em si. Ah, eu tenho pessoas de 20 a 30, de 18 a 30, de 40 a 50. E aí, claro, tento moldar. Se eu sei, por exemplo, que é uma palestra para engenheiros, que nem o seu marido, eu não posso deixar de levar números. Sim. Né? As pessoas querem números, Sim. elas querem... Aliás, outro dia foi muito engraçado. Eu tava numa balada e eu tenho uma tatuagem escrito arte aqui. O cara colou em mim e falou, tudo bom? Ele falou, meu, deve ter sido um baita projeto, né? Eu falei, como assim? Ele falou, ART, né? ART é um termo da engenharia. Olha! Mentira, que a pessoa Juro. já viu e veio Falar comigo, ART, né? Deve ter sido um projeto da tua projeto vida. irado. Aí eu falei, eu nem sabia o que era ART. Você pode me dar um pouco da tecla SAP? E aí é muito louco, né? Então, assim, você vê, cada um tem uma visão. Então, eu preciso entender quem tá do outro lado para poder atender essas pessoas, para poder acolher essas pessoas. Então, quem tá do outro lado? Qual é a idade? Da onde vem? É mais homem, é mais mulher? Qual é a formação dessas pessoas? Sim. Com base nisso, não só na geração, mas com base nisso, eu vou poder construir uma narrativa, uma conversa que contemple um pouco de tudo. Sim. Vai contemplar talvez o humor, vai contemplar um pouquinho de meme, vai contemplar números, vai contemplar umas frases de impacto. Vou criar alguma coisa que tenha um pouco disso tudo. Quem escreve um livro também não vai adivinhar para onde que vai. Exato. Exatamente. Então é mais ou menos isso. Você está escrevendo uma obra ali que vai pegar em alguns públicos. E pensando no público em específico, liderança, conselho, e que esteja nessa fase de falar, putz, adorei esse item de autenticidade, mas como eu encontro minha marca pessoal dentro desse ambiente corporativo? Sim. Quais são essas etapas, Mark, que provavelmente em mentoria você construa junto com essa pessoa? Sim. Que talvez, vou só supor, que tenha a marca da empresa e não sabe qual a própria marca. Que é um problema. Já foi um problema muito maior. Já. Muito maior. Assim, você tinha um sobrenome corporativo, né? Então, sei lá, você tinha a Fernanda da Cosan, você tinha o Roberto da Johnson, você tinha a Maria da Sony. Isso já foi muito forte. Muito forte. E era muito bom para as pessoas. Eu também fiz parte disso. Fui o Mark do JT, o Mark da Band News. Eu não tinha sobrenome. Até 2010, quando eu saí para montar minha agência. Aí que eu percebi o quanto eu estava vulnerável. Porque, assim, as pessoas muitas vezes não olham para você, elas olham para tua cadeira. Com certeza. Elas não olham para você, elas olham para o teu crachá. Você é convidado por isso. E por isso. E quanto maior for a tua cadeira, e teu crachá, e teu salário, e tua influência, maior vão ser as chances de você ser visto como um bad. Sim. Ponto. O mais difícil é isso que a gente está fazendo aqui, que é trabalhar o nosso nome e nosso sobrenome com a cara e com a coragem de criar algo autêntico, algo original nosso.
talvez você não vai ganhar uma escala como você ganharia, talvez você não vai acumular dinheiro como você acumulasse numa empresa grande, mas sabe aquela história? Outro dia eu vi um Fusca, meio detonado até, e tinha um adesivo. É detonado, mas é meu. É isso. Olha, é isso. É isso. É Então, mesmo. você pode andar com uma Ferrari alugada e você pode ter o teu Fusca que é 100% teu, já tá pago. Sim. Né? Então, assim, são escolhas que você faz na vida. Agora, o soberano corporativo, ele é bom até a página 2. Primeiro que, como você bem explicou, em algum momento você pode ter uma crise de identidade para dizer, bom, quem eu sou e o que é a empresa, até onde vai um, até onde vai outro. Quem está me convidando? As pessoas às vezes não lembram nem do teu nome, já te chamam como o diretor de... Né, tal. Segundo ponto, você tem uma questão de, com essa falta de identidade, se tiver uma dor de barriga na empresa, você sair, você não tem para onde ir. Você não sabe nem aquilo que você é capaz. Você perdeu muito tempo com isso. E o terceiro ponto, a gente está num mercado e num mundo que é exatamente o título do meu livro. Seja a sua própria marca. Não tenha uma marca. Seja. Que é você viver de acordo com os valores, com a tua promessa de marca pessoal. O que é uma marca pessoal? É a marca que você deixa no mundo. É isso. Como é que você é lembrado? Quais são os teus valores? Como é que é teu jeito que as pessoas gostam de estar perto? Por muito tempo eu fiz uma confusão, eu mesmo, de achar que marca pessoal era uma marca comercial. Eu tenho que ter uma marca pessoal para poder vender. E na verdade não é isso. É outra coisa. Marca pessoal é a marca que você deixa no mundo. Como é que você quer ser lembrada? Como é que você quer ser lembrado? O que você quer que as pessoas falem de você quando você não está na sala? Desculpa o clichê. É mais ou menos isso. Se eu não tivesse uma marca pessoal mais forte, se eu não fosse uma pessoa que tivesse o tempo todo, talvez, emanando esses valores e tal, muito provavelmente eu não sentaria aqui. E aí eu acho que, Fernanda, é importante dizer o valor de um posicionamento. Né? Posicionamento, por muito tempo, foi relegado às marcas comerciais. E agora tem o posicionamento pessoal, que é o quê? Você identificar 3 perguntas só. 3 respostas a essas perguntas. Primeiro, quem que é meu público? Ou seja, com quem eu estou lidando? Quem são as pessoas que me consomem? Com quem eu converso? Lógico, eu converso com um monte de gente. Mas eu tenho um range ali maior de 2 ou 3 públicos maiores. Pessoas talvez da minha idade, do meu bairro, se eu estou morando fora do Brasil, expatriado. Se você mora em Brasília e é paulistana, você tem ali um grupo. Eu falo com mais mulheres, eu falo com mais homens, eu estou com os empresários, eu estou com os liderados, enfim. Segunda pergunta, o que eu resolvo? Ou seja, as pessoas gostam de lembrar de mim pelo quê? Né? Eu sou uma pessoa gentil, eu sou uma pessoa que resolve problema, eu sou uma pessoa que é acolhedora, eu sou uma pessoa que é pau para toda obra, eu sou uma pessoa que enfim, eu tô ali porque der e vier, sou generosa. Você tem que encontrar ali para que você resolve na vida das pessoas. E isso vale para o comercial também. Sim. Então, por exemplo, para eu me posicionar como estrategista de comunicação e vender o meu peixe, eu preciso falar sobre o que eu faço também. Né? Então, eu faço palestra, faço treinamento corporativo, faço mentoria para executivo, sou embaixador de marcas e por aí vai. E aí você tem uma terceira pergunta, que é por que eu? Essa é a mais difícil. Então, primeiro, quem que é meu público? O que eu resolvo em geral e por que eu? E o porquê eu ele é difícil, por quê? Porque não tem uma resposta objetiva. Por que você me chamou aqui e não chamou tantos outros comunicadores que são muito melhores do que eu? É uma escolha emocional justificada pelo racional. E esse é um trabalho de olhar para dentro. Então, muitos profissionais fazem esse trabalho para você, te ajudam a trabalhar a marca pessoal, que é branding, né? Personal branding. O que é branding? Brand, marca, ING, em movimento. Então, é uma gestão da marca pessoal. Eu acho que todo mundo que é executivo e que realmente entende que se você não se movimentar, em algum momento, isso vai apertar para você, porque hoje você tem 30, 40 anos, amanhã você vai ter 50, e depois 60, sim, depois 70 e 80, você não vai ser chamado pelo cargo. Sim. As oportunidades diminuem, a gente está num país que é etarista e por aí vai. E aí você trouxe um tema que me fez... Fica à vontade, por favor. Um tema que me fez... Quando eu criei o Cara e Coragem, eu conheço o público que está no meu networking, sim, né? E muitas pessoas perguntaram assim, nossa, Fê, mas como que é lidar com essa exposição? E só um parênteses, eu sou muito tímida. É mesmo? Muito.
E aí eu falei, bom, quando você entende que tem uma causa, você veste quase que uma personagem aqui, por mais da minha timidez, de lidar em trazer realmente um repertório de verdade. Porque hoje, como você trouxe, eu vou usar, o mundo digital está bastante prostituído, né? Sim. Mas o mundo executivo ainda tem muitos mitos e verdades dessa exposição. Então, obviamente, tem pessoas que não se expõem por segurança própria ou da família, e outros porque falam, ai, não, vou ficar lá falando da minha experiência, contando, enfim. E aí, quando eu faço esse nicho de executivo, o quanto que já não tem mais espaço, né, Mark, para você optar em não falar, porque até para você desempenhar sua marca pessoal, pelo menos compartilhar algo profissional que Acho você que vive. tem duas coisas aqui. Acho que a primeira delas vou te responder como advogado. Tá bom. Depende. Depende. Depende da empresa, depende da cultura. Se você está numa Perfeito. empresa, que a cultura dessa empresa, vou te dar um exemplo, McDonald's, permite que os seus executivos, eles tenham uma exposição, porque ela sabe que é uma marca que, quanto mais se humaniza, mais ela atrai pessoas, ela vai ter produtos, entre aspas, produtos, tá? Mas assim, dessa exposição, que são brilhantes, que nem o João Branco, por exemplo, né? Que é um super executivo que saiu do Mac. O Mac nunca vai sair dele. Sim. Que bom, que é uma baita empresa. E o João é produto disso. Ele fazia muito barulho dentro, ele saiu, faz mais barulho ainda. A empresa permitiu que ele fosse ele. E ele sendo ele atraiu muitos bons olhares para o McDonald's enquanto ele esteve lá. E continua atraindo mesmo não estando lá. Então, veja, isso é uma empresa que permite que o colaborador seja ele. Se ele fosse tolhido numa empresa dessa, talvez ele nunca nem fizesse o nome do McDonald's como fez nos últimos anos, para além das campanhas. E talvez o McDonald's não tivesse um embaixador de ouro como tem hoje, depois que ele saiu. Esse é um ponto. Agora, você tem empresas que não toleram isso. Sim. Tem empresa careta. Que no contrato que não deixa. contrato. E você tem mercados que não admitem isso, como o mercado do direito, por exemplo. Você tem os advogados que vão até a página 2. Muito mais, até pelo código da OAB, você não pode aparecer. Médico também não pode aparecer tanto. Né? Por quê? Porque você tem toda uma questão de ética. Então, assim, você tem alguns cortes, eu acho, que depende do mercado e depende da cultura empresarial. Tem culturas de empresas de dono que o dono não quer que ninguém apareça além dele. Sim. Ou que ninguém apareça mais do que ele. Se isso acontece, a pessoa é defenestrada. Sim. Ponto. E pensando neste item específico e tentando trabalhar com achar o seu posicionamento. Hoje, como que você se intitula? Hoje você entende que, olhando o seu posicionamento no digital, você se encontrou ou ainda tem fases? Não, fases. Fases? Super, imagina. Primeiro que assim, quando você fala de uma pessoa que se posiciona, que é meu caso, tem uma parte boa, que quem não se posiciona é posicionado. Perfeito. Então eu me posiciono para não ser posicionado. Eu não fico em cima do muro. Mas eu também aprendi que eu não quero opinar sobre tudo. Não quero. Tem coisas que eu não quero opinar. Ah, teve o negócio do Thales no G4, vieram me cobrar. Não quero opinar. Sim. Tem coisas que, assim, já me disse respeito no passado opinar, talvez, hoje não mais. Quando teve o atentado contra Israel, do 7 de outubro, eu opinei largamente. Eu sou judeu, eu tenho um lugar de fala e eu me sinto obrigado a opinar. Entende? Então, acho que tem assuntos hoje que eu entendo com a minha maturidade que eu devo entrar e que eu me sinto muito estimulado a entrar, e tem assuntos que eu deixo para quem realmente tem esse lugar de fala. Eu não vou entrar num assunto que hoje em dia não preciso entrar sobre tudo. Sim. Eu não preciso ter uma opinião sobre tudo. Isso é muito claro para mim. Segundo ponto, eu acho que se você entra, e aí eu acho que é o grande pulo do gato, você precisa entrar embasado. Sim. Então, se eu não tenho embasamento para entrar num tema, se eu não acompanhei, se eu sei que amanhã eu posso tomar um checkmate porque eu entrei desguarnecido, eu sei que isso pode comprometer todo um trabalho que vem sendo feito de credibilidade, que é o meu meio de vida. Sim. As pessoas compram a minha credibilidade, elas não compram meus olhos azuis, entendeu? Então, assim, eu preciso tomar esse cuidado. Eu acho que um outro ponto, qual que era a tua pergunta mesmo? Especificamente quando, a gente vai se perder aqui, mas especificamente quando traz o tema, eu me perdi também. Maravilhoso. Não, maravilhoso, mas é isso. Eu acho assim, primeiro a maturidade, ela te traz essa questão do posicionamento. Você se encontrou no digital. Isso. Eu não preciso opinar sobre tudo. Eu não preciso opinar sobre todos.
Eu não preciso responder, dependendo do comentário que fazem comigo. Hater, como que você lida? Porque você está se posicionando Super num bem. momento político. Vamos fazer Sim, esse... mas eu estou me posicionando no momento político com críticas, primeiro, que eu posso responder, Tá bom. ou seja, embasadas são coisas que eu penso para escrever, isso é o mais importante, e eu desenho cenários. O que é isso? Tá. Eu faço uma crítica hoje. Se eu sei que eu tenho um telhado de vidro e que alguém amanhã vai vir me questionar e eu não tiver resposta, eu nem entro. Tá bom. Lógico, eu sou burro. Sim. Vou deixar, não vou olhar para o cenário de amanhã. Isso é um jogo de xadrez. Então, vamos supor, eu faço uma crítica, normalmente, ou quase sempre, baseada no fato e não na pessoa. Perfeito. Eu falo, ó, isto aqui é uma atitude hipócrita. E não, você é É hipócrita. hipócrita. Por quê? Porque a pessoa pode se defender, vai falar, obviamente eu não sou hipócrita, você é tal. A atitude hipócrita é uma atitude hipócrita, ponto. Então, eu fui aprendendo como criticar, quem criticar, quando criticar. E pior, ou melhor, se é preciso criticar. Então, quando eu vejo essa questão do posicionamento, eu coloco. E quando eu sou atacado pelo hater, é claro que depende do hater. Eu não tenho muitos haters, mas quando tem hater, e tem, depende do hater. Porque assim, tem hater que vai atacar sua mãe, coitada, né? Ela não merece. Mas vai ter hater que pira. O cara pega o teu CPF e coloca lá. Vejam quem é marca. Então, assim, umas coisas doentes mesmo, doentias. A Netflix traz muitos casos de crime de stalking e de outras coisas que tem pessoas muito doentes mesmo atuando nisso. Então, eu tomo muito cuidado, porque eu tenho filhos, para não entrar também numa seara, para não bater boca, porque eu sei que a pessoa ela pode usar dessa perversão para, de repente, dar um gatilho nela, começar a te perseguir e você virar o grande inimigo da vida dela. Então, assim, felizmente, eu tive raríssimos casos que chegaram neste nível, de ter um hater que realmente decidiu. Então, o que eu faço hoje? Primeiro, eu respondo, se eu sinto que vai escalar, eu também não respondo mais. Tá bom. Por quê? Porque as pessoas printam isso e mandam no WhatsApp. Olha o Mário como ele é barraqueiro, olha como ele responde. Então, evito. Sim. Não preciso. O que alimenta o hater é a atenção. Se você não dá atenção, ele não cresce. Então, o que alimenta o hater é a atenção. Ele faz porque ele quer tua atenção naquele momento. E ele sabe onde pegar. Então, eu não dou esse poder. Esse poder. Não faço esse favor. Então, assim, esse é um ponto. Segundo, se falar palavrão, se passar do ponto, que é uma crítica, é uma crítica. Sim. Se passar do ponto, eu apago. Antes eu não apagava. Eu apago porque ele não vai jogar lixo no meu quintal. Sim. E aí eu bloqueio. Então, assim, não tem mais acesso, não vai despejar lixo na minha caçamba. Sim. E não vai se crescer. E eu também não tenho, felizmente, uma leva também de que fique incontrolável. Então, vou te dar um exemplo. Eu não tenho um post que vão ter 600 comentários. 600 comentários fica incontrolável. Nossa, não tem como ficar pagando e responder. E é você que olha tudo. Eu respondo tudo, eu escrevo e comento tudo e faço tudo. O que também me dá essa autenticidade de falar, bom, não fica uma coisa robótica, não é o funcionário e tal. Sim. Me toma tempo? Sim. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho total controle daquilo que eu escrevi e de como isso está impactando. E isso me dá uma latência para eu poder trabalhar, aí no teu caso, como você falou, o perfil de outra pessoa. Porque eu sei onde pega, eu sei o que pega, eu sei o que pode dar M, entende? Sim. E dá, que as pessoas não pensam para escrever. Sim. E esse mundo, né, e a gente está nichando aqui específico de hater e mundo do digital em si, eu nunca fui uma pessoa pública, nunca gostei de ficar mostrando minha vida, nada disso, e ok para quem seguiu esse caminho, tá, Mark? Mas eu digo que em alguns traços, assim, várias pessoas do digital que realmente focaram no tema profissional me abriram luzes, assim, cenários que eu falava, nossa, que inspirador isso, né? Poder ouvir dessa pessoa que, sei lá, tá num nível realmente executivo muito bacana ou num poder de comunicação, mas eu fui uma das que em determinado momento eu precisava subir num palco e falar com várias pessoas, eu pedi ajuda, né? E eu fico pensando, você provavelmente seja o pedido de ajuda, as pessoas pedem para você em mentoria, como que eu me posiciono aqui? Como que é a sua leitura hoje dessas pessoas em que elas, pelo menos, sabem que precisam pedir ajuda? E como que você traz essa ajuda? Eu acho excelente, primeiro, você identificar que você tem um problema. Segundo, identificar qual é o problema, porque as pessoas também não sabem muitas vezes. E terceiro, você ter a humildade de pedir ajuda profissional. Porque ajuda profissional não é só
para uma skill de escritório. Sim. Quando você está deprimido, quando você está triste, quando você precisa conversar, também existe uma ajuda profissional, que é a ajuda profissional do psiquiatra ou da psiquiatra, da psicóloga, do psicanalista. Tudo é ajuda profissional. Se você tem um problema jurídico, e eu tive, infelizmente, alguns, você tem que buscar um advogado. Sim. Se você vai ter uma obra, você vai chamar o teu marido, que é engenheiro. Sim. Se você vai falar de recursos humanos, vai falar de gente, você é uma profissional igual a Fernanda. Não adianta eu chamar num problema para montar uma obra um nutricionista. Sim. Então não adianta também eu chamar uma pessoa que é gentil, carismática, mas não tem a técnica. E eu acho que é nisso que as pessoas pecam. Elas têm comprado hoje o influenciador, elas têm comprado hoje o coach, o mentor, e que não tem o embasamento. Então, eu acho que o problema não é se ser coach ou mentor ou nada disso. O problema é você vender fumaça. Sim. Porque assim, uma coisa sou eu, Mark, que me posiciono nas redes sociais. Poderia não me posicionar, poderia ser um cara anônimo na rede social, mas muito técnico na hora de fomentar líderes. Tem um monte de gente que faz isso. Que arruma a vida de liderança, faz com que as fonoaudiólogos que fazem com que as pessoas falem e tal, e não estão na rede social. Então não é isso que faz a diferença. E tem muita gente que está na rede social e que não consegue transmitir esse conhecimento e ajudar as outras pessoas. Só que são essas pessoas que estão na rede social que não conseguem transmitir, que são as que mais vendem. E que tem maior audiência. Tem audiência e vendem, vendem. Nossa, é mentoria atrás de mentoria, né, Mark? E aí quando você vai ver, foi aquilo que eu te falei agora há pouco. É um catadão de clichês. E eu vou até deixar um conselho aqui importante. É um catadão de clichês e é uma pobreza intelectual, porque ele vai te trazer a cópia da cópia da cópia da cópia. Quando você vai ler mesmo, fala, puta, eu já vi isso 50 vezes. Mas, infelizmente, a gente está com pouco senso crítico, né? As pessoas abandonaram o senso crítico no Brasil e no mundo. Então, meu conselho é, se você tem um influenciador que você goste, alguém que você respeita, vai tentar saber quem são os influenciadores desse influenciador. Dá pra entender? Super. Por exemplo, eu adoro, sei lá, Super. Joel J, um cara que eu gosto muito da comunicação dele. Ai, também gosto. Posso gostar dele? Deve. Super, né? Super, super. Ai, que É bom. um cara de valores, é um cara muito, muito preparado. Pra mim é o maior dessa geração. Totalmente. Agora, em quais fontes o Joel J bebe? Isso que pra mim é super interessante isso. Sim. Quem que realmente influencia o Joel J? Eu acho que é esse o dever que a gente tem que ter em qualquer influenciador. Eu tenho um escritor que eu amo, por exemplo, Yuval Harari. Também. O que o Yuval Harari lê? Quem são os caras que ele admira? Eu acho que é esse o ponto. Quanto mais você tiver referências nesse sentido, de quem influencia os teus influenciadores, você vai bebendo da fonte, que é o que eles fazem. Ninguém reinventou a roda. Claro que o Joel é um cara brilhante, ele tem 1000 coisas que ele criou, mas ele também tem 1000 coisas que ele trouxe de alguém. Sim. E nem sempre você vai ficar dando aqui, como eu também não dou, aqui o tempo todo a referência. Olha quem falou isso, foi... Olha, porque às vezes já está inato na gente, já está, como é que fala? Impregnado. Mas é importante você ir atrás dessa fonte primária, eu acho. Porque aí você consegue ver quem influencia essas pessoas e por quê. E a partir disso, você consegue pensar como esses caras também. Sim. Aí você fala, pô, eu sou um deles também. Se eu tô sendo influenciado por quem influencia eles, eu faço isso até nas minhas tatuagens. Conta. Por exemplo, as minhas tatuagens, 90% delas... São quantas, primeiro? Porque eu só contando aqui do que eu posso ver, são... Ela tem... Eu fiz todas depois dos 40 anos. Tenho 50, vou fazer 51. Tá bom. Eu tenho hoje 38. Tá bom. E na semana que vem... Dá pra ver a primeira ou não? Que minha mãe não me escute, eu vou fazer mais 3. Mas sua mãe já entendeu que você gosta... Entendeu, mas odeio. Tá bom. Essa aqui é a primeira, que é Cora, é o nome da minha filha. Ai, que linda. E essa daqui, eu fiz em homenagem à minha mãe, porque minha mãe é egípcia, nasceu no Cairo, e eu fiz como é que chama? Um falcão, né, que é da visão. Eu mostrei pra ela, sabe o que ela falou pra mim? Nossa. Uma águia nazista. Mentira! Juro. Falei, mãe, tinha judeu, como é que eu vou fazer uma águia nazista? Poxa, uma homenagem pra você, Águia você interpretou nazista, dessa judeu. forma. Ela falou assim, nojento. Mentira, Juro, tá a bom. própria Mas mãe. ela não vai ouvir esse aqui, então Espero você vai que não, fazer. Espero que não. Mas eu digo assim, todas têm um significado, eu acho. Quer dizer, todas não. Essa aqui, por exemplo, a mulherada adora. É mesmo? E é um bracelete. Não tem significado. Fazer um, entendeu? Mas ela é bem bonita. É bonito. Mas por que eu tô te dizendo isso? Eu tento buscar a raiz da raiz. Então, por exemplo, aqui, o que tá escrito aqui, tá escrito na guitarra do Tom Morello. Tá bom. Isso aqui, por exemplo,
é o símbolo de duas coisas que existem num filme do Tarantino. Sabe assim? Tá. Eu sempre tento... Isso aqui, por exemplo, é a chave da sociedade alternativa do Raul Seixas. Eu sempre tento pegar um elemento que é isso. Tá. Eu não preciso me basear naquilo que já existe. Eu dou um passo atrás e vejo o que influencia os meus influenciadores. E a Quem É vem qual história? É Essa uma aí eu frase gostei. é maravilhosa, de um amigo, Gustavo, Tá. que ele escutava quando ele ia no samba. Quem é? Não, que a turma da velha guarda, da negritude, ela tem muita referência. Referência da referência. Imagina, você tá falando de sambistas da velha guarda, tá falando de malandros antigos, e os caras do samba falavam pra ele, ó, quem é? Que é uma frase que não quer dizer nada, mas quer dizer tudo. 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 Não, eu li e já interpretei. É isso. Quem é de verdade. Quem é? Assim, você fala, por exemplo, Bonovox. Bonovox é. É claro. É isso. Então, isso que eu tô te falando. Mick Jagger é. Então, assim, e várias pessoas do dia a dia. Não é uma questão de cargo, não é uma questão de dinheiro, não é uma questão de Alphaville, nem de Ferrari na porta. Você vai ter um monte de gente que está na empresa, que é o velhinho de cabelo branco, a tia do café, a Corina, a senhora Corina aqui, que serve o café, que ela tem muito mais conhecimento do que necessariamente o CEO, talvez, do estúdio. Sim. E por quê? Porque é quem é, entendeu? Totalmente. Não, faz muito sentido. E você trouxe o item, né, da gente aprofundar nas nossas referências. O Joel, já temos, além de várias coisas, Sim. o Joel ser um deles. Porque antes de lançar, eu comecei a olhar essas referências para ver o que seria desse papel aqui que é novo para mim, né? Sim. Como que é ser host, conversar com as pessoas, fazer com que os outros fiquem à vontade, não seja uma coisa meio by the book. E ter referências, eu queria muito explorar. Quem foram suas grandes referências nesse processo? Isso é fácil, né? Quem foram as tuas? Vamos lá, vamos ver se você lembra das suas primeiras referências, quem foram? A primeira é minha avó. Então, é isso. Meus primeiros são meus pais, sem dúvida. Então, assim, outro dia falaram assim, mas quem que é teu grande influenciador? Eu falo, meu filho, minha filha. Eu não tenho muito esse encantamento. Claro que eu tenho... Não. Claro que eu tenho referências, por exemplo, referência masculina. Sim. Pra mim, Mick Jagger. Perfeito. Por quê? Porque ele é um cara... Cara, primeiro ele é uma lenda. Ele é um Rolling Stone. Ele é o Rolling Stone. Sim. Então o cara é uma lenda. Segundo, ele tem 60 anos de carreira ou mais. Sim. Lotando estádios. Terceiro, ele tá super bem fisicamente. O cara tem 82 anos. Quarto, o cara se veste. O cara canta. O cara dança. O cara é bonito. Entendeu? O cara envelheceu bem. Sim. Uma outra referência que eu tenho... Raul Seixas, por exemplo. Gosto muito. Tipo de letra. A maneira como ele construiu... o rock com o baião, como ele cantou em inglês nos anos 60, 70, quando todo mundo cantava, mas não do jeito dele. Referências, como meu pai se vestia, como meu pai fazia humor. Então, as minhas referências não tem essa questão de eu ter uma referência no segmento. Por exemplo, quem é minha referência jornalística? Eu vou te falar quem era, talvez você não lembre. É Goulart de Andrade, que era o cara que falava, vem comigo. Tá. É um cara que fez muito sucesso nos anos 80, mas que eu tava em casa e ficava assistindo as reportagens dele. Mas não é o cara mais celebrado, o William Bonner e tal. Nada contra, super a favor, mas eu tô dizendo o seguinte, eu não tenho essa, e não quero ter esse tipo de referência óbvia. Muito pelo contrário, como eu te falei. Eu prefiro chafurdar ali e encontrar alguém que é muito pouco conhecido, mas que é referência para quem hoje é considerado referência, do que pegar o genérico, ou pegar a imitação. Sim. Entende? Sim. Por quê? Porque eu prefiro ir diretamente na fonte. Vou te dar um exemplo. Filmes do Tarantino. Eu sou muito identificado com vários. O que eu faço? E o que eu percebo dele? Ele faz isso. Então, todo filme do Tarantino, por exemplo, é um filme que vai ter uma trilha musical muito foda. Por exemplo, você tem Pulp Fiction, trilha musical. Kill Bill, super trilha musical. Bastardos Inglórios, trilha musical. Django, trilha musical. E aí você vai ver, o cara coloca Ennio Morricone, sabe assim, uns clássicos do western e tal. Isso é você pesquisar. Eu acho que esse trabalho de pesquisa é um trabalho que eu amo fazer e me identifico muito. Então eu tento ser essa pessoa.
os discos, a trilha do Tarantino influencia até hoje as pessoas. O filme que ele lança, todo mundo escuta. Você vai ver, são músicas dos anos 50, 60, 70, que ele foi lá, ele pegou o vinil, ele escolheu. E eu quero ser essa pessoa. Eu não quero trazer para as pessoas o óbvio. O livro que lançou ontem, com meia dúzia de clichês e que, entendeu? Eu quero ver, bom, quem que contou para essa pessoa aqui que é desse jeito? Porque normalmente ela não vai citar. Alguns até citam. Com o Joel eu aprendi a conhecer pessoas que eu não conhecia, tipo Jacob Petri, sabe? Pessoas que... Exato, eu não conhecia, conheci lá também. Conheci lá também. Sim. Então, isso sim, tem pessoas que fazem esse trabalho que nem ele. Mas 95% não faz. Não fala de onde tirou, dá um tapinha para fingir que... Sim. E agora com o ChatGPT, que te vomita tudo, é pior ainda. Porque o ChatGPT você nunca vai saber de onde veio. E todo mundo vai saber muita coisa fingindo que foi ela própria que fez a Isso, pesquisa. exato, exato. E você trouxe muito explorar, né, seu público. Hoje eu te conheci em sala, você dando ali um show para vários conselheiros. E é curioso isso. Como que você, então nesse caso, né, em específico, mas em vários que você entra, como que você faz esse filtro do que trazer, qual exemplo impactar, como se preparar para falar com um público que eu não sei, posso estar inferindo errado, não é um público que você, ao longo da sua trajetória, teve tanto contato? Primeira coisa que eu faço, eu acho que é dever de todo mundo, que é uma coisa que a TV Record lançou, chamada Fala Que Eu Te Escuto. Fala que eu te escuto. Então, o que eu faço? Eu faço uma pré-entrevista, um pré-roteiro com quem está me chamando. Perfeito. Quem está do outro lado? O que vocês querem como mensagem? O que essas pessoas esperam? Qual é a transformação que vocês querem que esse público tenha quando acabar? Sim. Se eu não faço esse exercício, eu estou no escuro. Vou lá falar o que eu penso. Dane-se o que eu penso. As pessoas querem. Então, eu tento fazer o trabalho mais customizado possível, de acordo com o que essas pessoas esperam. Então, no teu caso, foi uma aula do IBGC. Essas pessoas estão, sei lá, nesse momento de transição. Quais são os 5 valores que são mais importantes para que essas pessoas se comuniquem melhor? Eu não lembro qual que foi o tema. Sim. Mas é isso. Então, bom, bato com o IBGC, porque ele conhece o público. Sim. Ele vai me dizer, não, isso aqui tem a ver, isso aqui não tem a ver. E aí eu monto em cima disso. Então, primeiro é escutar quem está do outro lado para poder preencher essa expectativa. Se eu for falar o que o Mark pensa, vai agradar a 2. E isso não é só eu fazendo palestra. Isso é também vendas. Então, por exemplo, isso é no teu RH, na Cosan. Então, assim, você vai criar hoje uma campanha de intranet da tua cabeça? Não vai mais. Não. Né? Você vai lançar um produto que você não fez pesquisa antes para saber se as pessoas querem, o que elas querem, o que elas mais precisam. Então, as coleções da Reserva, um exemplo. Sim. Ela lança muito menos roupa do que ela lançaria talvez 15 anos atrás ou 10 anos atrás, porque ela lança uma roupa em menos escala, mas que ela sabe que vai vender. Porque ela fez a pesquisa antes, porque ela leu os dados, ela entendeu qual é a demanda de público, e é o básico. Não tem mais a história do compre batom. Né? Morreu o Washington Oliveto, que aliás seria a orelha do meu livro. Ah, seria a orelha do meu livro. Então, assim, morreu o Washington Oliveto. Morreu o Washington Oliveto. Cara, o que o Washington Oliveto fez na vida é impossível replicar hoje. Não tem mais nem esse tipo de publicidade. Veja, uma geração, né? E o tipo de publicidade que ele fazia não tem mais hoje. Porque, veja, entre eu gastar milhões num comercial de carro, da Fiat, blá, 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 e eu gastar milhões hoje no digital para poder reverberar isso e as pessoas converterem isso em compra, para quem está anunciando é melhor. Sim. Então, para onde vai o dinheiro hoje do audiovisual? Para o streaming. As produtoras estão criando documentários, as produtoras estão criando reality show, elas estão criando filmes, em vez de criar filme publicitário. Então, a própria publicidade mudou. Eu não vou vender uma coisa aqui que eu sei que não tem demanda, ou que eu estou chutando. Né? Vou criar uma camisa vermelha, porque Mark, gosto de vermelho, eu tenho certeza que vai bombar, e não vende nada. Ou eu vou perguntar e todo mundo vai me dizer, camisa amarela é um sucesso. Nem é muito do meu gosto, mas tudo bem, vou vender. Então veja como mudou a perspectiva por conta do digital, por conta dos dados. Tudo isso eu acho que é um exercício de escuta. Então, quando você me fala, Mark, como é que você faz? Sempre escutando. Quem que é o público? Quem que são as pessoas que estão lá? O que que elas esperam? Para eu poder adequar a minha mensagem e ter a menor chance possível
de errar Sim. o tema da redação. Sim. E, na tua visão, todos que buscam se especializar ou minimamente saber se expressar na comunicação, todos têm essa condição? A comunicação é algo trabalhável? Ela é até a página 2. Perfeito. Você não vai ter gente que é inimiga do carisma. Não tem como. Inimiga. E pior, tem gente que é inimiga do carisma e quer ser carismático. Então. Muito. Tá bom. E se acha carismático. Tem certeza. Então, tem, a gente absoluta. que acha, ela tem certeza. Então tem pessoas que vão desenvolvendo isso. Né? No teu caso, por exemplo, você é uma pessoa carismática, uma pessoa acolhedora, mas você está trabalhando as técnicas para poder entrevistar. Você é uma super ouvinte. Você escuta até o final. Tem gente que não se percebe, mas ela corta o tempo todo. Né? Tem gente que fala dela, em vez de falar do outro. Então, deixa o ego ir na frente. Então, eu acho que tem uma questão técnica. É para todo mundo? Não. Mas aí não é feio falar. Sim. Futebol também não é para todo mundo. Basquete também não é para todo mundo. Sim. RH também não é para todo mundo. Tem gente que odeia pessoas. Engenheiro que nem seu marido, para quem não sabe fazer cálculo, não tem como. Então, a gente precisa aceitar que a comunicação não é para todo mundo. Profissional. Sim. Agora, todo mundo se comunica. Tem gente que é autista, não verbal, ou seja, não fala, e se comunica. Então, não é uma história de, só quem fala bem se comunica. Não é verdade. Tem pessoas com inúmeras individualidades, outras com deficiências severas, que se comunicam do jeito delas. Tem pessoas que têm uma voz sem voz, que se comunicam. E tem gente que fala bem e tal. E que, na verdade, pode falar muito bem, mas a mensagem é fraca. Ou é tosca. Que fala muito bem, mas lá no bastidor é uma pessoa horrorosa. Então, veja, o que é se comunicar bem? Eu acho que a comunicação mesmo é aquela quando você consegue passar a mensagem. Sim. Isso é se comunicar bem. Sim. E aí, fazendo o link com o que a gente já estava falando, né? Tantas pessoas que se especializaram em comunicar, em vender, em ter confiança, aquela assertividade de olhar na câmera e tal. Aí você conhece, você fala, é só isso? É só a fala? É só a segurança? Porque eu acho que tem uma questão que é o que aconteceu muito durante a televisão, que era leitor de TP. É isso aí. A pessoa não sabe fazer uma pergunta, desligou o teleprompter, travou. E isso eu acho que é falta de repertório. Sabe assim? Uma pessoa que não quer ler, não quer estudar, não quer se aprofundar. Claro que tem coisas que facilitam muito. Eu sou formado no rádio. Trabalhei em várias rádios. A rádio te dá isso. Qualquer pessoa que passou pelo rádio, Faustão, Boris Casoy, falando dos antigos, sim, né? Que passou pelo rádio, Luciano Huck, Otaviano Costa, todo mundo que passou pelo rádio, ou que passa pelo rádio, tem essa facilidade. Porque o rádio, que é mais ou menos o que a gente está fazendo aqui, é isso. Você não vai deixar o som, você não vai deixar sem nada. Você vai ter que preencher de alguma forma. Então você vai falar, parou de falar, não tem mais assunto, vamos falar do copo, me fala de você, olha a luz, e aí não fica mudo, né? Vamos dizer assim. Então isso o rádio te dá. Você tem que se virar. E aí você vai pegando esse flow. Né? Televisão, como é TP, muitas vezes, teleprompter, a pessoa que não se acostumou a ter esse jogo de cintura, ela trava. Porque a cara dela tá na tela. Verdade. Então assim, vamos supor, o cara ele cortou. Você com aquela cara ali, se você não tiver um jogo de cintura, bom, gente, vamos dar um segundo aqui, deixa eu contar uma coisa. Sabe assim, dar uma quebrada, você não tem isso. Você fica com a cara na tela. Eu fico, sabe o que me veio? A gente tá na época política, né? Nessa parte de debate, Mark. Sim. Como que você prepara aquela pessoa que vai estar no meio, um brigando com o outro, uma cadeirada voando, ter o jogo de cintura? Então vamos cortar. Isso é algo preparável? Claro, tudo é preparado. Nossa. Assim, primeiro você precisa ter inteligência emocional. Isso. Para saber que tudo pode acontecer e se acontecer, como é que você vai reagir. Claro que uma cadeirada é muito atípico e tal, mas você está preparado para tudo. Você tem que estar preparado. Ali. Todo jornalista ali era o Leão Servo. Todo jornalista está muito preparado para isso. Todo jornalista que faz debate tá super, talvez não com uma cadeirada. Agora sim, né? Sim. Mas assim, tem que estar preparado, porque tudo pode acontecer. O outro pode levantar e ir embora, vão ficar só vocês dois, o que você faz? Sim. Sabe, tudo tem que ser meio que previsto. E o jornalista tem isso. O jornalista mesmo, ele tem essa característica de, sabe assim? Porque, contornar cenários adversos. Porque às vezes tem uma coisa que é a cadeirada, que é o extremo, mas às vezes tem outra coisa, que é o candidato que não para de falar. Que é o candidato que se vira contra você. Que é o candidato que
começa a falar palavrão. Bom, quantas coisas o Pablo Marçal não fez Nossa. durante os debates? Uhum. De parar de falar, aí na hora que ele falou, ele foi expulso. Sabe assim? Sim. Teve a cadeirada, Uhum. teve outras coisas, teve a carteira de trabalho. Então, assim, tudo isso é muito novo. Neste cenário comunicacional, o Pablo Marçal, em especial, veio para disruptir. Sim. Vai ser antes e depois do Pablo Marçal. Então, Com certeza. eu acho que tudo Nossa, vem, com certeza. tudo vem vindo, sabe assim, para a gente poder aprender e trabalhar de uma outra forma. E você, como comunicador, vendo toda essa situação e de fato disruptar Sim. com esta pessoa que veio e realmente quebrou muitos paradigmas, o que muda antes do que era para hoje? Muda tudo. 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 Tudo assim, como é que você vai... por exemplo, te dar um exemplo bobo. Ele usou os apelidos, né? Sim. Do Chaves. O Nhonho, não sei o que lá, o Boulos e tal. Em nenhum debate isso estava previsto. Porque uma provocação de um apelido Sim. pode passar em 1 minuto. A Fernanda, a fofucha. Isso. Engraçado. Uhum. Você não vai ficar o tempo inteiro em cima disso. Agora, se você faz o tempo inteiro isso aí, a fofucha, e você começa a ficar pé da vida. E isso atrapalha. Então tem que ter uma regra para, se tiver apelido demais, se o outro se ofender, você vai criando. O debate do UOL, que foi depois do debate da cadeirada, teve as cadeiras pregadas no chão. Quando que isso aconteceu? Então você foi criando regras para evitar... Entende? Que coisa. Outra regra, quando teve o debate lá com Tramontina, se ele falasse, ele ia ser expulso. Ele esperou os 15 segundos, ele falou no final, foi expulso. Você tem que criar uma outra regra de expulsão. Então, assim, são coisas que vieram, entendeu? E é muito louco, porque assim, você não imagina. Agora, é daí para baixo. Talvez para um próximo candidato, talvez ele abra a roupa, Sim. sabe? Se mostre nu, para dizer. E aí você vai ter que criar uma regra para dizer, ele não pode ficar pelado. Então, eu acho que comunicação é adaptação o tempo todo. Agora, que essa eleição veio para mudar tudo, para mim, veio para mudar tudo. Mas se é bom ou se é ruim, é outro mérito. Tirando essa questão do julgamento, né? Se é bom ou se é ruim, porque isso é o de menos para mim, que é inegável que ele mexeu com as estruturas, é inegável. Goste ou não. Eu não votei nele, tá? Tá bom. Eu não votei nele. Não tô dizendo que eu tô defendendo o que ele fez. Sim. Eu acho ruim. A gente tá discutindo o estereótipo, exatamente, né? O que ele disruptou. Realmente. E disruptou. Não adianta falar que não. Só se falou dele. É verdade. Bem ou mal, só falou dele. Só falou dele. E aí eu acho que entra uma frase muito interessante, salvo engano, tá no filme Lobo de Wall Street, que diz o seguinte, não existe marketing bom e marketing ruim. Existe marketing. Eu acho que é esse o trabalho dele. Né? Falou-se bem, falou-se mal, ele tá aí. Isso pode se reverter em uma próxima eleição, pode se reverter dele ser chamado para inúmeras palestras, aumentou, sem dúvida nenhuma, o nome dele de forma nacional, ou seja, as pessoas conhecem dentro e fora do país, um cara que até 6 meses atrás era o cara que era o coach da montanha, um cara que até 2 anos atrás era só um cara que fazia muito barulho na internet, mas era dentro de uma bolha. Então veja, é tudo pensado, né? E pensando nessa longevidade da comunicação, na tua visão, Mark, o que a gente pode esperar do futuro? Bom, primeiro, a gente tem um impacto brutal da inteligência artificial, que muda tudo, ao meu ver. Né? Muda a maneira como a gente escreve, como a gente lê, muda a forma como a gente interpreta, muda a quantidade de notícias falsas, de golpes que vão aparecer. Então, a gente tem um problema por um lado e uma solução por outro. Ela corta custos pra caramba, então vai impactar o mercado da comunicação. Ela acelera o trabalho. Você pode fazer 10 coisas em vez de 2. Você pode personalizar em massa. É muito mais fácil personalizar. Então, assim, eu acho que o impacto da inteligência artificial é a primeira coisa. Depois, você tem a questão geracional. A gente convive. Antigamente, você fazia um trabalho que era... Eu encontrava com o meu chefe, que era um pouco mais velho, meu funcionário um pouco mais novo, muitas vezes, e acabou. Agora não, tá todo mundo na mesma tempestade, em barcos diferentes. Então você tem essa segunda questão geracional. Eu acho que você tem uma questão de local de trabalho, né? E também de meios de comunicação, canais de comunicação. Redes sociais, por exemplo, já estão estabelecidas. Elas têm quase 30 anos, as redes sociais. O Orkut tem 20 ou mais, né? O LinkedIn tem 20 anos. Então, é inegável que elas vieram para ficar. E eu acho que você tem essa questão que a gente comentou agora há pouco, do Pablo Marçal, que é uma questão de... Você vai ter o tempo todo novos entrantes na comunicação que trazem novos desafios. E aí o trabalho da comunicação é se adaptar a isso.
Então, uma pessoa que quer comunicar direito é uma pessoa que vai ter que entender que o mundo mudou, a tecnologia impactou, o local de trabalho é outro, a forma de falar é outra, quem não se posiciona é posicionado. E em meio a esse caos inteiro, Sim. ela vai ter que encontrar uma maneira de se fazer ouvir. Que desafio. Super. Muito. Super. Mas também não posso falar, todo mundo tem desafio. Tem. Eu tô fazendo pela primeira vez, eu tô participando de um documentário. Eu tô Ai, que entrevistando delícia. octo... Você que tá conduzindo? Tô conduzindo as entrevistas. Tá. Octo e nonagenários, que eram da Síria, Hum. passaram pelo Líbano e outros países, depois vieram para o Brasil, da comunidade judaica, da qual eu faço parte. Na Síria dos anos 20, 30, eles amavam morar lá. Amavam. Não tinha antissemitismo, Uhum. não tinha geladeira. Imagina, você tem Como? uma vida... Não tinha geladeira. Eles colocavam os ovos na palha e dentro de um armário eles colocavam algumas comidas. A carne era comprada todo dia. Tá Não tinha como guardar coisa. Os doces sírios que eles faziam, eles colocavam o vidro, colocavam o damasco amassado, a cereja amassada, tampavam com o vidro e deixavam no sol para ir ali aquecendo. Olha, falando de 80 anos atrás, não tinha carro, tudo era a pé ou carroça. Imagina viver naquele tempo. Só que eles eram super felizes. Imagina essas pessoas que saíram da carroça e que estão vivendo hoje no WhatsApp. Então, acho que tudo é desafio, tudo é adaptação. A gente está dizendo hoje como é difícil. Essas pessoas vieram desse lugar e estão aqui. E estão vivendo, estão trabalhando, estão fazendo. Então, não dá para dizer o que vai vir. Mas a gente não percebe a adaptação. A gente vai se adaptando, né? A gente escrevia carta. Tenho certeza que você, quando era criança, tinha papel de carta. Super, pasta. Então. Pasta, figurinha. Figurinha. Então, hoje delícia. você olha e você fala, meu, que isso? Eu tinha um grupo de amigos pelo mundo, eu escrevia cartas. Eu também. Você também? Era o meu sonho. Eu mandava carta esperando a hora que ela ia voltar. E o correio entregue, que demorava tanto. Hoje você manda uma coisa aí. Revelar foto. Horas. Imagina, você não sabia que ia sair. Então, assim, não era um mundo imediatista como é o mundo hoje. E hoje é um mundo imediatista. Você viu tudo isso acontecer. Mas, tipo, se eu te falasse 40 anos atrás, 30 anos atrás, para dizer, ó, Fê, vai ser assim, você ia rir. Sim. Quando, não ia acreditar. Em 1993, eu fui num evento da revista Imprensa, faz 30 anos. E a mulher falou, na época, a mulher da CNN, ela falou, os telefones vão filmar enchentes. Eu falava, cara, mas como? Porque não tinha nem telefone com tela. Não tinha nem tela de vídeo, não tinha nada. Eu ficava imaginando a pessoa chegar perto com o telefone mesmo, sabe? Assim, como? E hoje, imagina, as guerras estão no TikTok. Então, assim, a gente não consegue mensurar o impacto olhando de agora. Ele vai acontecendo gradativo. Quem diria, estamos em outubro aqui de 2024, de que em 30 de novembro de 22 lançaria um negócio chamado ChatGPT, que ia mudar tudo. 2 anos atrás. E nesse ChatGPT, tem 2 semanas, eu entrevistei uma pessoa que em 83 fez a formação em inteligência artificial. Uau! Eu falei, como? Já se falava. Se falava. Mas em outra linguagem. Sim. E ele falou, eu próprio que fui, paguei para fazer, né, que hoje já é um senhor, ele falou, eu não acreditava, mas eu fui, porque eu falei, como profissional de tecnologia, eu preciso me especializar. Eu falei, que máximo, gente. Ter essa história, contar essa história e viver essa história, né? O e-mail tem 50 anos, o e-mail é de 71. A internet mesmo, ela começou a militar dos anos 70. Então, assim, nada é muito novo. As pessoas descobriram o Zoom na pandemia. O Zoom era de 2011. Ele sempre esteve aqui, mas ninguém usava. Olha. E, Mark, eu tenho a super missão de ir chegando no final. Eu não explorei sobre o seu livro, mas eu quero fazer um apanhado pensando que o programa é Cara e Coragem e você vai lançar um livro. Vou. Chamado Cara e Coragem. Então, por sinal, aqui, gente, ele vai trazer o livro, é o mesmo nome, não. Mas eu queria muito que você trouxesse, dando spoiler do que esse livro vai trazer e que link que você faria com Cara e Coragem. Nossa. Bom, primeiro, o link que eu faria com Cara e Coragem, quando a gente fala de ser a sua própria marca, você precisa, como diria o Caetano, você precisa ter a dor e a delícia de ser quem você é. Não é fácil ser você. É o mais difícil, aliás. Ser o outro é fácil, né? Agora, se você tem, por exemplo, vamos dizer assim, você compra o blazer do Elton John, você compra os óculos do Elton John, que é um cara que eu adoro, você compra o sapato do Elton John, você faz uma plástica, foi com a cara do Elton John, mas você entra no estúdio, você não vai cantar igual o Elton John. Então, ser o outro é fácil, até a página 2. Difícil é ser você. Difícil é ser a Fernanda Sack. O ponto é, como é que eu faço, então,
para ser eu mesmo. Eu acho que é esse o ponto do livro, identificando pessoas, primeiro, que chegaram lá, Tá né? bom. Que foram ser elas mesmas e se notabilizaram por isso. E aí eu divido o livro em 3 grandes esferas, assim, 3 grandes áreas. Primeiro, a área de despertar de consciência. Então, assim, a pequena Fernanda era a bonitinha, a princesa da casa, a fofa, papel de casa. Mas talvez você não quisesse isso. Sim. Talvez você quisesse um outro caminho. Aí você desperta para isso. Segundo ponto, maturidade, que é quando você decide ir atrás daquilo que você quer. Enquanto uma pessoa que quer viver os seus valores de marca. E o terceiro ponto é a sabedoria, que é quando você deixa a tua marca no mundo e você percebe que não é sobre você, é sobre o todo. E isso é uma consciência que nem todo mundo tem. Então, o livro ele passa por isso, obviamente, com questões mais técnicas, menos e tal, que eu chamo de mentalidade de marca, mindset de marca. Então, o que eu vejo, assim, em relação a cara e coragem, que é preciso dar a cara. Sim. É preciso dar a cara. As pessoas não vão mais comprar algo que não tenha rosto, algo que não seja identificável. Isso vale até para Nike. Por que a Nike coloca atletas? Porque ninguém vai comprar a Nike. A Nike. As pessoas vão comprar os valores, a coragem dos atletas, o querer fazer. Então ela bota um negócio. Então as marcas estão se humanizando e as pessoas querem virar marcas. Verdade. E o livro ele trabalha um pouco dessa dicotomia. Marcos, você vai fazer 50 anos agora. Não, dia... não. Não? Vou fazer 51. 50, já completou 50. Já. Mas dia 16 você faz aniversário. 16 de dezembro eu faço 51. Como você quer ser lembrado? Eu quero ser lembrado. Quer dizer, obrigado primeiro por me matar, né? Agradeço. Espero, Não. espero passar dos 51 isso aqui é depois muito dessa. Vivo, entendeu? Vai passar com Depois eu espero, né? Continuar Ai, depois dos horror. 51. Te agradeço, bom. gratidão. Bom, se Gratiluz, nada mais né? der certo e eu não estiver mais aqui, e essa for minha última entrevista, Ai, não faça já te isso. agradecendo por isso. Pelo amor, deixa eu bater aqui na mesa. Rindo pra não chorar. Espero ser lembrado como uma pessoa leve, Tá uma bom. pessoa que foi amiga dos amigos, uma pessoa do bem, uma pessoa que tinha princípios, que sabia o que estava falando, que era inteligente e que era gentil. Tá bom já, né? Sim. Se for só lembrado por Só, metade né? disso, já tá ótimo. Já tá né? ótimo, já escreveu uma linda história. É assim, claro que você vai ter pessoas, Washington Oliveto, por exemplo, que vão ser muito lembrados pela sua obra. E isso é do caramba. Mas se você não tem uma obra igual a dele, o que é o meu caso, eu não tenho uma obra igual a dele, não, imagina. Estou dizendo o seguinte, se você não é muito fora da curva, você vai ser lembrado como o quê? Ela era ótima no RH. Sim. Ela fazia um relatório incrível. Nossa, ela atendia o telefone logo. Nossa, ela era a rainha do Excel. Ninguém vai lembrar disso. As pessoas vão lembrar de quem você é. Então é melhor você ser lembrada ou lembrado pela pessoa que você foi, que é isso que as pessoas vão lembrar, se você não tiver uma obra como essa daí. E mesmo que você tenha quantos cantores maravilhosos a gente teve, quantos artistas incríveis a gente teve. Não estou nem falando de 100 anos atrás, que ninguém lembra. Ninguém lembra. Mas estou falando de anos 70, anos 80, pessoas que marcaram, que estavam todo dia na mídia. Você nunca escuta. Se você perguntar para a molecada hoje quem é Carla Pérez, eles já não sabem. Não mesmo. Então, assim, quantos artistas fizeram coisa e não são lembrados? Então, eu prefiro ser lembrado como uma pessoa que tem essas características. E, Mark, como que as pessoas te acham? Me acham como telefone de contato, né? Imagina. Mark Tawil, MarcTawil. Tem um podcast Por favor. chamado Super Comunique, que é um podcast que só tá no Spotify, reativado agora. Perfeito. Que bom, fico muito feliz. Muito feliz também. E em todas as redes aí você me encontra. Aliás, essa é uma dica, né, Fê? Se você tiver a oportunidade de ter uma arroba igual ou muito parecida em todas as redes, é muito mais fácil as pessoas te encontrarem. Com certeza, é verdade. Então sigam, para aqueles que estão aqui com a gente até o final, eu já tinha dito no início, que seria um conteúdo não só para você. Compartilhe com seus amigos, familiares, inimigos. Gostei dos inimigos. Você gostou dos inimigos? Adorei. Eu adoro. Eu sempre Adorei. falo isso aqui, porque eu, particularmente, executiva de recursos humanos, Mark, muitas vezes, poxa, né?
isso aqui cabe para aquela pessoa. Aquela frase que você trouxe, pena que eu te conheço, né? Aquele post lindo, dá vontade de compartilhar. Eu te conheço, tá? Você quer melhorar? O que você quer fazer? Mas esse é um conteúdo também para os inimigos. Também. Compartilhem, passem. Quem ainda não segue, passe a seguir o Mark. Sempre tem conteúdo muito bom. Hoje mesmo eu acompanhei ele fazendo post. O processo, Já escrevi o processo criativo. Ele aqui, ó. Não, tô terminando, lendo. Tô falando, meu Deus, e um post que eu super me conectei. Então, muito obrigada por estar com a gente até o final. E sigam as nossas páginas. YouTube, Spotify, Insta, Face, LinkedIn, sempre tem conteúdo muito bom. E se você sentiu falta de alguma coisa, escreve aqui, porque aí você me ajuda a trazer o Mark de novo. Põe suas perguntas aqui, aí eu volto com ele e falo, a gente vai ter que responder junto, viu? Volta e muito obrigada.